quando houve a gravação. Então, pessoal, eu tinha acabado de falar que tinha esquecido de gravar, mas a gente está dando um relação à teoria da multicausalidade, que a gente falava na aula anterior, e aí o que acontece é que as pessoas desencadeiam, por exemplo, fatores emocionais que levam à pressão arterial, e muitas das vezes as pessoas passam a ser hipertensas por ter desencadeado fatores emocionais. Ou seja, o organismo ele se adapta. É como, por exemplo, quem vai para uma academia. Se você vai hipertrofiar e você começa treinando e machucando e fazendo com que aquelas fibras musculares elas se quebrem constantemente, o que vai acontecer? Ela vai começar a aumentar. Ela vai se multiplicar. Porque é um movimento repetitivo que faz com que essa fadiga faça uma hipertrofia. Hipertrofia é crescer, né? Sempre vamos ter... Vocês não viram termologia não ainda, né? Estão vendo fundamento 1? Isso. Pessoal, agora vê só, esse conceito. Quando a gente for falar de termologia, tenha muito cuidado para você não unir um termo a outro. Quando você fala, por exemplo, de aumento dos tônus musculares, é diferente de hipertrofia. Hipertrofia, você só aumenta o músculo. Quando você fala em tono, você fala em contração, em movimento. Então, hipertrofia é a multiplicação, é o aumento muscular. Tá? Por isso dá exercício para hipertrofia e muitas vezes exercício para baixar de peso. Seria o contrário. Vocês veem fundamento 1 e veem também em assistência clínica, saúde do idoso, também vê termos técnicos da área. Então, o que acontece? Quando a gente fala, para quem não entendeu, quando a gente fala... não é aumento do tono, não, tá? É aumento de fibras musculares. Deixa eu tentar ver. Esse negócio aqui sempre aparece. Vocês viram o que? Tono foi? Aqui, ó. E a leitura de hipertrofia? Justamente. Tônus é estado de contração do músculo. Hipertrofia é aumento do músculo e não contração. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Acho que eu nem trouxe hipertrofia. Não, tranquilo, isso é... mas eu também nem trouxe. Oi. Pode falar. Músculo. Não, é atrofia, a diminuição da massa muscular. Não é tono. Tá? Pessoal, mas assim, dúvidas, vocês perguntam, de repente a professora está, não, mas tono está relacionado com aumento do agrandamento do músculo, mas de repente fica aquela questão chata de que alguém disse. Não. A literatura diz tranquilamente que hipertrofia não fala nada de tono, é aumento da massa muscular, do músculo. Então, o que acontece? Em relação ao fator biológico,
A gente vai ter aí, por exemplo, quando a gente fala do paciente que estava pensando que tinha Covid-19, a senhorinha, e passa a ter os sintomas de Covid-19, a gente tem um fator psicológico. Mas nós vamos ter também, por exemplo, e eu pergunto, posso ter fator psicológico, biológico e social juntos que me levem a um problema de saúde? Sim. Alguém poderia dar um exemplo? Aí a gente pode imaginar. Peraí, no biológico ele pode estar com a doença porque botou na cabeça? Como assim? Ele só pensou que estava e não está. Isso. Sim. E aí, pronto, beleza. Vocês deram agora 2 exemplos. Perfeito. Aí eu tenho agora um exemplo que tem biológico, de fato ela tá grávida. Psicológico, ela vai nascer a qualquer momento. O marido vai dizer assim, vou trabalhar. Não vá não, porque a qualquer momento eu vou parir. Né? Ela vai dizer. Então isso já é um problema psicológico. Sei lá, qualquer tipo de trauma, de repente ela teve um aborto, ou, por exemplo, é o terceiro filho que ela tenta e 2 já abortou. Então, para ela, qualquer situação que ela imaginar ficar só, pode acontecer que vai, eita, vou sangrar, vou abortar. Então, isso tem um fator psicológico relacionado. E quando eu falo, por exemplo, em social, biológico e psicológico ao mesmo tempo. Por exemplo, como? Sim, certo. Mas me fale um caso, por exemplo, que possa ter os 3 juntos. Social, biológico e psicológico. Condição de vida da pessoa. É social. Então, qual uma patologia. Menos condição financeira. Pronto, então vamos dar o exemplo do diabetes. Vamos lá. Um fator social que leva, por exemplo, a pessoa a ter um problema que está relacionado a um fator social, biológico e psicológico. Por exemplo, uma pessoa que vive numa comunidade onde ela sobrevive apenas do que lhe dão, não tem como sobreviver no trabalho. E o que acontece é que todas as vezes que ela vai pedir, as pessoas dão, por ser mais barato, por exemplo, um macarrão. E é acostumado a comer macarrão, alguma coisa que o pessoal dá para ela, sei lá, algum tipo de doce, pão, essas coisas e tal. Isso. Queijo e tal. Queijo é caro, viu? Por não dar, não, queijo goiabada. E a vizinha fala assim, ela passou com uma mochilinha com um biscoito, né? E ela falou assim, você tem biscoito? Toma goiabada. Bate na nossa porta, o que é que eu vou dar, meu Deus? Porque estou aqui mais barato. É mais barato. Toma goiabada. E assim, essa é a rotina dela. Ela não tem uma alimentação onde ela sabe, por exemplo, que é um arroz, um feijão, uma carne e tal, que tem nutrientes e minerais diversos. Então, ela não é equilibrada a alimentação dela, ela come aquilo que dá. E o que acontece? A pessoa, com o tempo, pelo hábito de vida, a gente sabe que a diabetes pode ser hereditária ou adquirida, diabetes tipo 2, e aí a pessoa começa a adquirir diabetes porque a alimentação não estava legal. Beleza. E aí o que acontece? Eu tenho um fator social. O que é? Não tinha condição para se alimentar, e essa ausência de condição alimentar levou a uma patologia biológica, que é justamente o aparecimento do diabetes, porque ela comia o que dava. E o psicológico é o que acontece, ela pode inclusive entrar em depressão a partir do momento que ela olhar para a perna dela e perceber que apareceu uma ferida. Bom, um comprometimento vascular, ela vai dizer, agora eu não vou poder mais andar. Então, nós temos, por exemplo, fatores que se agregam um ao outro. E aí sim, por isso que a teoria da multicausalidade diz, não é apenas um fator que vai levar, N fatores. Como algumas pessoas, por exemplo, que estão preocupadas porque o marido está desempregado, porque o filho bateu na mulher e pode ser preso, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aquela pressão psicológica, acontece que a pessoa desenvolve agora uma depressão. Então, o que era, por exemplo, um fator não necessariamente social e biológico, apenas psicológico, tornou-se agora a pessoa dependente de medicamento. E o psicológico, nesse caso,
pode levar, por exemplo, a um problema de saúde biológico. Por exemplo, essa pessoa que começou a ter transtorno, né, a sua depressão foi tão forte que ela agora colocou na cabeça que vai se matar. E aí, muitas vezes, quem for fazer estágio em CAPS, pode, inclusive, encontrar pacientes que começam a querer se mutilar, e geralmente os pacientes desse tipo começam a ir pelos pulsos. E são pacientes que eles não vão começar, por exemplo, eu vou cortar para me matar. Não, ele começa a fazer retalhos superficiais. Né? Retalhos superficiais que dói, porém, essa sensação de dor, essa sensação de conforto, no sentido de que ele está percebendo que está exteriorizando esse problema psicológico. Né? Isso. Então, ele não vai cortar para morrer, ele vai fazendo de forma superficial, mas com uma forma de mostrar, de exteriorizar que ele está em uma situação psicologicamente não adequada. Então, são alguns fatores que, de fato, levam agentes externos ao desequilíbrio interno, que é a ausência da homeostase. Então, nós temos que Christopher, em 77, ele trouxe um conceito que a saúde, ele trazia um conceito que a saúde é a simples ausência de doença. A gente percebeu que a Organização Mundial de Saúde trouxe um conceito para quebrar esse conceito unicausal, inclusive, que dizia que a saúde era a simples ausência de doença. E mais tarde, em 2020 e 2001, outro pensador, Lennart, fala que estado físico e mental, que a saúde é um estado físico e mental em que é possível alcançar as metas vitais, dadas as circunstâncias. Então, ele traz aí agora fator físico e mental. Né? Ele agora traz um fator biológico e psicológico. E aí nós temos que estado relativo de equilíbrio de forma e função do organismo, o que resulta de seu ajustamento dinâmico satisfatório às forças que tendem a perturbar. Nós temos aí agora um conceito também, nível de psicologia. E a Organização Mundial de Saúde diz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, ela diz que a teoria da multicausalidade, essa sim é a teoria que se aplica ao aspecto saúde-doença. E quando a gente fala, por exemplo, que é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, a gente pergunta, nós somos saudáveis? Nós temos saúde? Nem sempre. Ou seja, quem vai estar, por exemplo, num completo bem-estar físico, mental e social? Então, de fato, o conceito de saúde, ela é relativa quando você fala em relação à saúde de quê? Em relação à saúde mental, estou bem. Né? Justamente. A gente fragmenta justamente dessa forma, né? Eu estou bem fisicamente, eu estou bem mentalmente. Né? Também acho. Pessoal, então, em relação ao estado natural da doença, nós falamos que o processo dessa doença, ele faz parte do desenrolar, né, onde diz dessa forma as relações entre agentes suscetíveis e ambiente até a repercussão de invalidez à morte. Ou seja, o que quer dizer com isso? Desde as relações entre agentes suscetíveis e ambiente, que a gente vai levar a um fator natural da doença, a gente precisa entender o surgimento da doença. Né? E aí a gente tem que, por exemplo, que a doença começa entre um agente, que muitas vezes é um agente infeccioso, suscetível o ser humano, e o ambiente que faz parte. Por exemplo, a gente vai falar do ciclo biológico. A gente vai precisar, por exemplo, de um hospedeiro, de um hóspede e de um ambiente que vai favorecer. Então, nós vamos ter, na história natural da doença, a gente vai ter que essa doença, ela começa desde o surgimento de um agente, e esse agente é um agente patológico. Isso é biologia. Por exemplo, problema respiratório. Vai ter um agente patológico. Ah, não, mas foi fumaça, mas foi cigarro que acometeu a doença. Tá, eu não estou falando necessariamente de um agente patológico, um vírus. Isso seria patologia, isso seria de fato biologia. Mas, por exemplo, não aparecer
um agente patológico, e sim um fator externo. Hã? Sim, não necessariamente um agente patológico, um corpo estranho que também é um agente patológico, por exemplo, um vírus, mas também pode ser um corpo estranho que não seja um agente patológico. Por exemplo, poluição. Eu não vou ter um agente patológico, biológico, eu vou ter um agente químico responsável por essa alteração pulmonar. Porque quando eu falo de patologia, eu falo de biologia. Agente patológico é um agente biológico. Um vírus, uma bactéria, um fungo, isso é biologia, porque ele tem célula, ele é formado por célula. Quando eu falo, por exemplo, uma fumaça do cigarro, uma fumaça de queimada, isso são agentes químicos, né? Não são agentes biológicos, são agentes químicos. Então aí não existe célula, não existe um ser vivo ali. Então, a gente fala, por exemplo, que em relação a essa história natural da doença, a gente pode aparecer, por exemplo, por isso que se traz fatores múltiplos, seja biológico, seja físico, seja mental, psicológico, ou seja social, porque, por exemplo, um fator social é queimada. Né? A queimada faz parte de um fator social. E isso a gente tem, que ele faz parte também da história natural da doença. Então, começa a doença com um agente que vai causá-la. E, posteriormente, nós vamos ter, por exemplo, mas e quem se corta? Né? E quem se acidenta? Inicialmente, o problema está relacionado a um problema físico. Né? Um problema social, físico. Social em que sentido? Alguém que avançou o sinal, alguém que não prestou atenção por um problema psicológico, ou está pensando em qualquer outro problema na vida, está dirigindo. Então, são esses fatores de fato. Então, a história natural da doença começa, por exemplo, com o surgimento da doença. Só que a doença começa, mas muitas vezes essa doença não é detectável. E amanhã nós vamos ter, por exemplo, um curso lá na Escola Grau Técnico. A gente vai falar sobre hepatites virais. Hepatites virais. Inclusive, eu vou ver com a dona Cleide a possibilidade de no último... Eu vou ver eu vou ver ainda, não lembro se eu vou ter tempo no último sábado desse mês, sábado, para tentar fazer também como as hepatites virais, elas são tratadas no mês de julho, principalmente, então por isso que a escola convidou para a gente dar um curso sobre hepatites virais para os técnicos de enfermagem lá. Eu vou ver se a possibilidade de a gente trazer hepatites virais também para um sábado aqui. Eu falo sábado porque a semana é impossível, porque todas as turmas têm aula, e eu tenho aula com vocês à tarde, e à noite também tenho aula com o pessoal aqui. Então, o exemplo, quando eu digo de doença não é detectável, começa a doença a ser instalada na história natural da doença. Só que essa doença pode não ser detectável. E a gente fala, por exemplo, o exemplo das hepatites. Tem pessoas que têm hepatite B ou hepatite C e só descobre quando vai lá no hemoador ao sangue. Quando faz a triagem do sangue, você não pode doar. Por quê? Você tem hepatite. Como? Não senti nada. Nunca tive nada. Nunca percebi nenhum sintoma. Pois é. A hepatite, ela pode ser silenciosa. Por isso que a hepatite B e C, ela cronifica. Já a hepatite A, ela não cronifica. Ela tem cura de forma mais fácil. Então, o que acontece é que muitas vezes você tem uma doença e você só descobre quando você vai fazer determinado tipo de exame. Pessoas que, por exemplo, tiveram sífilis, e foram fazer exame, foram doar, descobriram, eita, você não pode doar sangue. Por quê? Você já teve sífilis. Já tive como? Nunca tive sintomas. Pois é, você tem agora uma memória imunológica. E aí como é que funciona isso? Às vezes nós estamos infectados e a nossa imunidade não permite que esse vírus se manifeste. Mesma coisa semelhante com o vírus da herpes. Há pessoas que nascem com o vírus da herpes labial, que a mãe, há algum tempo, foi contaminada, não sabia, e depois, lá na sua adolescência, com seus 15, 16, né, na sua juventude, 22 anos, apareceu uma bolinha na boca. Falou assim, não, foi o potó que mijou. Né? Foi o barbeiro que mijou. E que quando você percebe que você passou a ciclovir, uma semana sumiu. Você teve uma preocupação, um estresse, a bolinha apareceu de novo. Opa, herpes labial. Então, assim, tem vírus, tem organismos infecciosos que eles se instalam no nosso organismo e não se manifestam. A gente só vai descobrir lá na frente.
E você me pergunta, mas como é que alguém pode ter, por exemplo, e por isso que a gente fala, doença começa, doença não é detectável. As pessoas muitas vezes só descobrem quando a doença, que tem a doença quando está no estágio avançado. E as pessoas que descobrem que tem hepatite B e C no estágio avançado, nunca teve nenhum sintoma, foi doar sangue e percebeu, aí começa a gravidade da patologia. Por quê? Fator psicológico. Eita, enquanto eu não sei que eu tenho hepatite, tô de boa, tô vivendo. Quando eu descubro que eu tenho hepatite, meu Deus, e agora? Como é que eu vou tratar? E será que eu vou ficar normal? E que não sei o quê, e que não sei o quê. E o sistema emocional começa a ser o nosso vilão. É como se nós tivéssemos os nossos anticorpos que vai destruir a nós mesmos. Pessoas que... Sim. Mas é. Isso pode. Um mês. Eu tive uma tia que ela descobriu um câncer de mama. Aqui, ela morava aqui no estado do interior. E ela, quando descobriu o câncer de mama, interessante que ela começou o tratamento na Santa Casa de Maceió, e a Santa Casa falou assim para ela, vamos tirar metade da mama. Tá bom. Só que ela sempre foi uma pessoa muito vaidosa. E só que mesmo assim, com a metade da mama, ela não se abalou. Ela normalmente fazia o cabelo, fazia a sobrancelha, fazia a unha. Eu falava assim para ela que é a tia mais perfumada que eu já vi. Era uma pessoa assim, quando ela descobriu, acho que ela tem uns seus 40 anos, mais ou menos, 42 anos, mas super vaidosa. E ela, interessante, depois foi para São Paulo, morar com as filhas, para tentar ver se conseguia um tratamento melhor, e ela morreu. Ela morreu, mas ela nunca disse ai. E aí o câncer, ela tirou a mama, chegou em São Paulo, tirou a mama toda, colocou prótese mamária, o próprio SUS pagou a prótese mamária. Depois ela começou a perder a voz, e ela só chamava com gestos, fazia gestos. Teve um comprometimento pulmonar, e quando as filhas dela, minhas primas, perceberam que estava doendo, é quando ela ficava se virando mais de uma vez para o lado do outro. Mãe, isso tá doendo, né? E ela fazia assim, mas sabia que era. E aí administrava morfina. Só que ela dizia, eu vou me curar. Ela nunca disse, meu Deus, eu vou morrer. Não. Ela sempre deu na cabeça. E ela viveu 5 anos lutando contra o câncer. Agora, tem pessoas que, de fato, quando descobrem hoje, já pira, e com 30 dias, com 45 dias, morre. Tireoide. Professor, licença. Sim. Uma amiga minha também, ela descobriu do nada assim o câncer e ela já botou na cabeça que ia morrer e não passou 20 dias e Mas morreu. Eu falei para vocês de uma técnica de enfermagem no hospital que a gente pediu para fazer uma medicação e ela não falamos para a paciente para a medicação e ela falou assim, e quando ela pegou a ficha falou assim, quem é a paciente? Não, essa paciente aqui, essa medicação da paciente aqui. E ela pegou o prontuário e disse, é para fazer a medicação, né? Eu comentei com vocês. Chegou um paciente no hospital, gente, a questão da ética profissional. Chegou uma paciente lá, uma paciente de 30 e poucos anos. Ela nunca aceitaria que estava com problema emocional. Pressão alta, sudoreica, e ela tremia. Ela fazia assim, ó. O paciente que está tremendo, que está... E você percebe tono muscular, né? Meio que... Como é que fala? Não sei o que, mas a paralisia do tono muscular, né? Enrijecido, né? O que acontece? Você percebe que é aspecto emocional. E aí o que acontece? Essa paciente aparentemente muito bem informada, e o esposo dela chegou lá e
todo falante, não sei das quantas, porque não sei o que, lá. Isso foi muito, muito entendido, né? Então, o que aconteceu? Aí nós pegamos, pedimos para paciente, colocamos o paciente na sala de medicação, e aí a gente passou, ele todo apavorado, que ia ter um AVC, que não sei o quê, pelo histórico dela, pelo histórico familiar, pela idade, não era AVC. E aí o que acontece? A gente colocou meia ampola de diazepam endovenoso. É essa a medicação dela. Passamos para a farmácia pegou e deu a técnica, o diazepam, a ampola e a ficha dela. Porque aí você tem que conferir o paciente, realmente ver se a medicação é a que está na ficha. Tal. Aí a técnica abriu a porta assim, e falou assim, fulano de tal, disse essa senhora que está aqui sentada. Senhora não, né? A mulher, essa aqui está sentada. Aí ela disse, tá. Então, o diazepam dela é? Filha, aí tá, medicação injetável. Esse injetável dela. Então, aí eu fui perguntando, esse injetável, essa diazepam dela, filha, pelo amor de Deus, ética profissional. Não é para você estar fazendo os 4 cantos, todo mundo ouvindo que a mulher vai tomar diazepam. E aí ela diz, e eu sou doida? E não sei o quê? E não sei o quê. Então, o paciente muitas vezes não vai aceitar a medicação porque você disse que medicação era. Então, o fator psicológico vai ajudar muito. Então, você vai, medicação tal. Você não vai mencionar uma medicação. Então, eu injetava tal. Eu estou em dúvida, é em 10 ml de água destilada? É em 10 ml de água destilada. Essa aqui é subcutânea? É subcutânea. Mas você não vai dizer, ao menos que o paciente pergunta, que medicação é essa? Aí você não pode mentir. Não, você vai tomar, o médico passou o diazepam, assim, tal, você fica tranquilo e tal. Beleza, mas se o paciente não pergunta, você não vai dizer ao paciente que medicação ele vai tomar. Porque quem toma diazepam vai dizer, quem não tem esse conhecimento vai dizer que não vou porque eu não estou doida. Pensa que diazepam é para quem está doido. E não é bem assim, funciona. Bem. Que tem. Isso vai ocasionar, inclusive, aspectos emocionais e hormonal. Vocês sabem que pessoas que têm, por exemplo, necessidade de retirada de ovário, e isso foi uma curiosidade que assim, me chamou a atenção, porque, na verdade, isso faz parte, pessoal, da disciplina em relação, por exemplo, ao aspecto psicológico. Por exemplo, pessoas que têm, retirou o ovário, e por algum motivo tem 2 aspectos. Há pessoas que têm gravidez psicológica, né? Começa a produzir leite, não está grávida, mas bota na cabeça que está grávida, que não sei o que, começa a produzir leite. É verdade, o fator psicológico. Nós sabemos que todo o nosso sistema ele está interligado por fibras nervosas. Então, se eu boto na cabeça que eu estou gestante, né, o meu sistema nervoso central vai comunicar com as glândulas mamárias, dizendo, produza leite, porque você está gestante. E você mentalizou para estar gestante, não é que vamos fazer aquela terapia. Gestante, não é assim, né? Então, assim, acontece que vocês colocam na cabeça esse sentido e você passa a produzir leite, sem estar gestante. E era assim, né? Pois é, né? Pois é. Diz que não pode, que não pode, que não pode. Pois é. E você sabe o seguinte, mulheres elas podem ter essa sensação de gravidez e produzir leite na gravidez psicológica, como também, por exemplo, na retirada de ovário, e que na cirurgia, por
erro médico, fica, por exemplo, resto de ovário. Ou, por exemplo, um ovário que caiu na cavidade abdominal, que a gente chama de endometriose. O que acontece? Esse ovário, ele não vai, esse pedaço fez a cirurgia, retirado do ovário, e por algum descuido do cirurgião ficou um pedacinho desse ovário na cavidade da paciente. Essa paciente, por exemplo, ela não vai conseguir engravidar, porque aquele ovário, ele não vai, por exemplo, produzir hormônio para a gravidez, e ele vai produzir hormônio. Pode ver o que vai acontecer. Ele não vai conseguir liberar óvulo, porque ele não tem mais as trompas. Foi retirado tudo. Né? Então, o que acontece? Mas ficou um restinho lá do ovário. Ele vai ter essa sensação de gravidez, por quê? Porque esse resto de ovário, ele vai manter a sua função fisiológica. Ele vai produzir hormônio, ele vai fazer com que a mulher produza leite, como gravidez, só que ela não vai estar grávida porque não existe mais a continuação do ovário com as trompas. Foi retirado. Então, esse ovário vai produzir, porém ele não vai liberar óvulo, porque ele não é um ovário completo, só foi uma parte que ficou, um erro de cirurgia, por exemplo. E aí ele não vai produzir ovário, não vai produzir óvulo, e não vai ter trompa para que esse ovário suba até as trompas e seja fecundado. E a mulher começa a produzir leite, e não sabe por que foi. Foi uma cirurgia mal sucedida e que ficou. Mas como pode ser um resto de ovário que vai produzir hormônio? Nós temos no nosso organismo um fenômeno chamado neovascularização. O que é uma neovascularização? Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, uma pessoa fissurada em academia, né, como a gente fala, o bombado, aqui na sala, ou a bombada, essa pessoa teria neovascularização. O que é isso? São pessoas que têm maior quantidade de músculo e necessariamente têm maior quantidade de vasos sanguíneos. Por quê? E em relação ao resto de ovário? Justamente isso. Se o resto de ovário ficou ali na cavidade abdominal, as vascularizações dos tecidos vizinhos vai fazer a irrigação e a nutrição sanguínea desse resto de ovário. É como acontece com as células do câncer. Não tem, por exemplo, apareceu um tumor aqui. E o tumor está sendo lá irrigado por um vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo não é do tumor. Foi de mama. O tumor está utilizando a vascularização da mama. O tumor está usando a vascularização do pulmão. Então, o que acontece? As pessoas que têm, por exemplo, resto de ovário ou tumor maligno, essas células tumorais, esse resto de ovário, ele começa a se apropriar de vascularização de tecidos adjacentes e começa a se nutrir. Então, ele volta a ter a sua função fisiológica. Esse resto de ovário vai produzir hormônio, a mulher vai ter sensação de gravidez, ela vai produzir leite, mas ela não engravida. É apenas um resto que foi deixado de cirurgia. Tá? Da forma, o câncer, por que ele cresce? Ele cresce porque tem vários sanguíneos adjacentes que está irrigando, que está dando alimentação a ele, e ele está crescendo. E é por isso que você tira a parte e precisa ver, será que esse tumor está só nessa região ou ele se proliferou para outra região? Porque se eu tiro daqui e tem aqui um nódulo aqui, tem outro aqui, esses nódulos eles vão se valer dessas neovascularizações. São vascularizações que vão aparecendo, precisa de alimentar mais tumor, então os tecidos adjacentes vai criando mais vaso sanguíneo, e ele vai alimentando. É isso que acontece, por exemplo, na hipertrofia. Se você hoje tem X músculo e você está tomando algum tipo de hormônio, está treinando, está crescendo, tem músculo, esse músculo ele vai produzir mais vasos sanguíneos, esses vasos sanguíneos vão nutrir esses músculos. Então, pessoas que têm músculos maiores que nós, eles têm mais vascularização que a gente, por questão da necessidade vascular. Então, o que acontece? Quando eu falo sobre na história natural da doença, a doença começa, e essa doença começa, e muitas vezes ela não é detectável, nós passamos para o segundo estágio da doença. Eu tenho a patologia, mas ainda não é detectável. Por quê? Porque não me apareceu nenhum tipo de sintoma. Então, como é que eu vou saber que eu estou doente, se não apareceu nenhum sintoma? E eu estou infectado. Né? Então, por enquanto, essa doença não é detectável porque não tem nenhum sintoma. Agora, quando eu passo para o terceiro estágio, que a doença é detectável no seu estágio pré-clínico, aí eu digo, opa, estágio pré-clínico já aparece sensação de sintomas. E aí sim, a gente vai falar, nesse estágio da evolução da doença, na história da doença, ela vai se confundir em algumas literaturas, porque
Alguma literatura vai dizer que esse estágio pré-clínico não aparece sintoma, mas você detecta a doença. E em outras literaturas vão dizer que o estado pré-clínico sim tem sintomas. A gente entende em relação, inclusive pelos livros de fisiologia, que o estágio pré-clínico é um estágio em que você detecta a doença, mas você não tem sintoma. Então, primeiro estágio da história natural da doença. Doença começa, tranquilo. Começou, ninguém sabe de nada. Segundo estágio, a doença não é detectável. É uma continuidade do primeiro estágio. Só que você, por exemplo, percebe uma alteração, muitas vezes morfológica do seu corpo ou do seu sistema nervoso, mas não se detecta a doença porque não foi característica, não tem nenhum sintoma característico da patologia. Então, você tem uma continuidade da doença que começa e ainda no segundo estágio, essa doença continua, mas não é detectável. E o que acontece? No terceiro estágio, onde a doença é detectável no seu estágio pré-clínico, ou seja, você fez o exame de hepatite, descobriu que tem a doença, mas você não tem sintomas. Então, até o segundo, a doença não foi detectável. Você tem a doença, você não sabe que tem. No terceiro estágio, você já sabe que tem a doença, mas ela não se manifesta em relação a sintomas. Não sinto nada. Ah, descobri que tem um herpes. Nunca me apareceu herpes. Então, esse é o terceiro estágio natural da doença. Quando a gente fala no quarto estágio, aí sim, aí os sintomas começam a desenvolver. E aí a gente pergunta, mas qual a correlação do primeiro estágio com o quarto estágio? Sintomas se desenvolvem. Ela vai estar principalmente relacionada, o quarto estágio, não com o primeiro, mas não relacionado, no sentido de, por exemplo, aqui eu não sabia que tinha doença. O fator primordial do quarto estágio vai ser o terceiro. E aí que nós estávamos discutindo em relação ao câncer. Quando no terceiro estágio sintomas se desenvolvem, é porque lá no terceiro estágio, que a doença foi detectada, e eu não sabia, porque eu não tinha nenhum sintoma, ela se evolui no quarto estágio. Porque o que acontece, mesmo que eu não tivesse sintomas, coloquei na cabeça que agora eu tenho câncer. Agora eu sei que eu tenho câncer. E aí começa a evolução da patologia. Vai para o quinto estágio, morte ou cura. Ou seja, eu tenho um sintoma, mas eu tenho psicologicamente a condição de mentalizar que eu vou ficar bom, que não é uma doença que vai me deter, que você faz terapia, você consegue a cura. Mas, na maioria das pessoas, o quinto estágio é a morte. Né? Então, para a gente entender a evolução natural da doença começa, doença está instalada, mas não é detectável. Por quê? Porque eu não tive nenhum sintoma, então nunca procurei nenhum tipo de exame. No quarto estágio, no terceiro estágio, por alguma situação, fui fazer um exame de rotina, não era nada de demais. É que eu costumo a cada 6 meses fazer um exame para ver como é que estão os meus parâmetros. E descobri que eu tenho hepatite. Né? Então, o que acontece? No terceiro estágio, eu tenho aí já a confirmação da doença, porém, sem sintomas. E aí, no quarto, começa a se agravar, porque os sintomas começam a aparecer justamente quando eu descubro que eu tenho a patologia. Né? E aí ela se evolui para a morte ou para a cura. Então, aí é que nós falamos sobre a história natural da doença. Tranquilo por aqui? Eu acho que a gente falou sobre só 5 slides, mas tanta informação que a gente... Meu Deus, né? Aí falou só isso mesmo. Né? É muita coisa. Né? Fala muito, Simone, né? Ela fala muito, né? A Simone é fortinha, né? A Simone é um crânio, sabe muito. Sabe muito, Simone. Então, o que acontece? A gente fala, por exemplo, que nas etapas pré-patogênese ou pré-clínica, né? É a mesma coisa. A gente fala que meio ambiente, pré-condições assintomático. Perceba, quando a gente fala de período pré-patogênese ou pré-patológico, é a mesma coisa. Né? Por que a gente diz que meio ambiente pré-condições assintomático? Imagina esse senhor que está fazendo a sua corrida matinal, né? Ele está num período pré-patogênese ou pré-patogênico,
que a gente está dizendo que é um período onde a condição dele é assintomática. O que é o que é uma condição assintomática? É o paciente que não tem sintomas. Isso. Peguem para você. O pessoal aí atrás. Eu posso afirmar que período pré-patogênese é diferente de condição assintomática? Verdadeiro ou falso? Período pré-patogênese. Verdadeiro? Período pré-patogênese é diferente. Marque verdadeiro F. Período pré-patogênese é diferente de condição assintomática. Vê o F. Vou repetir. A lá atrás. Hã? Falso? Por quê? Pessoal. Hã? Porque o quê? Na escola verdadeira ou falso, você me deu uma ideia agora. Quando marcar falso, eu vou pedir para justificar o porquê. Então, o que acontece? O período pré-patogênico ou pré-patológico... Gente. Pessoal, período pré-patogênico, período pré-patológico, período pré-patogênese é a mesma coisa. E isso quer dizer que é igual a período onde a pessoa está assintomática. E o que é assintomático? Você agora está assintomática ou sintomática? E você, o que é que eu acho? Eu acho que você, licença, pessoal. Eu acho que você deve me dizer qual é o conceito de as duas palavras. Então eu vou responder a sua pergunta e você vai me justificar, combinado? Certo. Pronto, o que acontece? Eu vou dizer que você está sintomática. Justifique por que está sintomática. Ok. Então, beleza. O que acontece quando a gente fala de período pré-patogênico, pré-patológico, pré-patogênesis, é a mesma coisa que pato é patologia, é doença. E quando eu falo que esse senhor aí está no período pré-patogênesis, ou pré-patológico, ou pré... pré-patogênico, pré-patológico, são sinônimos, certo? Pré-patogênico, pré-patogênesis, pré-patológico, a mesma coisa. Quando eu falo que um paciente está num período pré-patogênese, eu estou dizendo que ele não tem sintomas. Ele pode ter uma doença crônica, mas ele não tem sintomas. Por exemplo, esse senhor que está correndo não sabia que ele tinha um comprometimento a nível cardíaco. E ele corre e depois ele leva a mão ao peito, que a gente chama de angina de peito. O que é uma angina de peito? É a dor angustiante a nível de peito, de região torácica. Então, o paciente que estava correndo nunca teve nenhum tipo de dor, né, a nível de coração, e ele está correndo tranquilo, toda manhã ele faz o exercício físico, e chega um momento que ele sente a dor e ele para. Ou seja, ele estava num período assintomático, onde ele tinha uma doença e não sabia, ele passa para um período sintomático,
onde ele sente a dor. Por isso que a gente diz a gente fala a diferença entre doença crônica e doença do estágio agudo. O que acontece? Uma pessoa que tem problema do coração, e quando eu falo problema do coração, eu falo de estágio crônico, doença crônica, porque tem a doença que vai perdurar. Quando eu falo, por exemplo, que esse paciente está cursando com um infarto agudo do miocárdio, você já ouviu falar, o paciente está com um infarto crônico do miocárdio. A gente não vai ouvir falar, o paciente está tendo um infarto crônico do miocárdio. Ele está tendo um infarto... mas ele está tendo um infarto agudo. Por quê? Agudo é a dor agora. Ele está tendo um infarto agudo devido a uma doença crônica. Então, o paciente na condição pré-clínica ou pré-patogênico ou pré-condições assintomáticas é um paciente que provavelmente tem uma doença crônica, só que não tem dor, não demonstra essa sensação. E aí o que acontece? A partir do momento que ele vai ter um esforço maior, ele vai sair do estágio assintomático para o estágio de patogênese ou sintomático. A partir do momento que ele tem uma dor, e essa dor está relacionada a uma patologia que ele já tem, aí ele passa de um estágio sintomático, onde não sentia nenhum tipo de dor de desconforto, para um estágio sintomático. Pega o conceito disso, porque sim ou sim é pergunta de prova. Em relação à patogênese, organismo humano, desenvolvimento patológico da doença sintomática. Ou seja, paciente que está no período patológico, ele está sintomático. Paciente que está no período pré-patológico, pré-patogênico, pré-patogênese, ele está assintomático. Isso. Não, geralmente eu vou colocar o seguinte, geralmente as minhas perguntas geralmente é assim, sobre o período pré-patogênico e patogênico, responda. E eu coloco um caso, por exemplo. Paciente apresenta, paciente cursa dessa forma assim. É correto afirmar, paciente está no período patogênico ou pré-patogênico? Então, quando a gente fala ainda na história natural das doenças, a gente traz, por exemplo, uma vertente epidemiológica, né, que está muito relacionado com os fatores que nós já tínhamos comentado, onde a gente vê a configuração de mínimo risco. Ou seja, epidemiologicamente, é por isso que a gente fala de vertente epidemiológica, a gente vai ter, por exemplo, um paciente que ele esteja num período de pré-patogênese, que pode evoluir para um período, lá em cima, patogênese, ele pode estar aqui num período pré-patogênese, ou pré-patológico, quando a gente fala de vertente epidemiológica, ele pode estar numa vertente patológica, que ele vai para um período de patogênese, e depois ele vai cursar, por exemplo, com um desenlace, que vai ser morte ou invalidez. O que acontece, ou inclusive cursar com cura, né? Período de cura. O que acontece isso é quando você vai, por exemplo, classificar o paciente. Em relação à vacina do Covid-19, por que é que vocês acham que está diretamente relacionada a essa vertente epidemiológica? Por que é que vocês acham que começaram a vacinar as pessoas com 80 anos e pessoas com doenças crônicas? Como? Sensibilidade desse organismo. Também. Não necessariamente. Tem pessoas que têm doença crônica, mas não estão com a imunidade baixa. O que acontece? Essa suscetibilidade da pessoa com 80 anos ou mais
da pessoa com doença crônica está diretamente relacionada à vertente epidemiológica. O que quer dizer isso? As pessoas com maiores riscos devem se prevenir primeiro. Porque a criança e o adolescente que seja contraído com o vírus, a probabilidade de morte é menor do que o idoso e a pessoa que tem doença crônica. Isso está diretamente relacionado à epidemiologia. Epidemiologia é você verificar qual é a principal causa de incidência de determinada patologia. Por exemplo, quando você fala da epidemiologia, e isso nós vamos falar também sobre epidemiologia em uma próxima aula, epidemiologia é muita leitura. Já vou adiantar para vocês. É muita leitura. Não tem muita coisa da gente mostrar, de gráfico, não. É muita leitura mesmo. O que acontece na epidemiologia? Vocês já perceberam, nas cidades de vocês, quem é do interior principalmente, que na Secretaria de Saúde tem umas pessoas que ficam lá num setor chamado, alguns ainda chamam de CPD, na vigilância epidemiológica, na vigilância sanitária. E o que acontece? Por que as pessoas precisam estar nesses ambientes? O que é que esse setor de epidemiologia faz? Paciente do município de Traipu. Tem lá um gráfico a nível de sistema epidemiológico. Quantos óbitos em 2020? O município de Traipu teve 20 óbitos no ano 2020. Como eu sei isso? Pelo registro da declaração de óbito. Quem faz a declaração de óbito? O hospital onde ele morreu. Só que, mas o familiar pegou a declaração de óbito, levou para casa, foi no cartório, pegou a certidão de óbito, enterrou morto. Acabou por aí. Acabou não. A declaração de óbito, ela emite 3 vias. Uma, o familiar do falecido. Outra, o hospital que emitiu a declaração. E outra, para a Secretaria de Saúde do município em que ele faleceu. Mas o paciente é de Traipu. Ele morreu no Hospital Regional de Arapiraca. Uma via, que foi a esposa que foi lá no hospital, para a esposa, ela ir no cartório de certidão de óbito. Outra via, para o serviço social do hospital, que vai informar o serviço de informação do hospital. E outra, para a Secretaria de Saúde, ele morreu. Por que isso? Porque com essa declaração de óbito que a esposa tirou, por exemplo, que ela foi lá no cartório e tirou a certidão de óbito, o cartório informou que o José que faleceu no hospital regional tinha 17 anos, tinha 35 anos e morreu de PCR, parada cardiorrespiratória. Essa declaração, essa segunda via ficou no hospital, o setor de epidemiologia do hospital informou que o José, de 35 anos, do município de Traipu, morreu na hospital regional de PCR, parada cardiorrespiratória. E a outra via que foi para a Secretaria de Saúde informou a mesma coisa no sistema de epidemiologia. O que acontece? Nós temos um sistema onde ele vai dizer que durante o ano 2020, 20 pessoas do município de Traipu faleceram, a faixa etária de morte foi entre 20 a 35 anos e a causa de morte foi PCR, parada cardiorrespiratória. O que é isso na epidemiologia? É eu buscar saber quais são as faixas etárias e qual foi o motivo de morte para acontecer naquele município, dentre 20 mortes. Eu percebi que dessas 20 mortes, 15 foi de parada cardiorrespiratória. E isso me chama a atenção. Quem me disse isso? A epidemiologia. O que é que me chama a atenção? Onde moram esses 15 que morreram de parada cardiorrespiratória? No interior de Traipu. E aí a epidemiologia de Traipu vai perceber por que do interior de Traipu. São pessoas que vivem do fogo de lenha. São pessoas que vivem de alguma atividade a nível de pesca e há queimadas, etc, etc. Então eu começo a perceber o perfil epidemiológico daqueles mortos, naquele município, naquele período. É por isso que um dia que você chegar no nível superior na faculdade, e que vocês forem fazer, por exemplo, um TCC, um trabalho de conclusão de curso, vocês vão fazer pesquisas científicas e você vai ter justificativa para tudo que você pesquisou. Eu vou saber que morreram de parada cardiorrespiratória e a causa provavelmente está relacionada a queimadas a fogo de lenha. Porque foi que desencadeou, por exemplo, um problema respiratório. A pessoa se internou com falta de ar. A pessoa se internou com, a gente chama de DPOC,
doença pulmonar obstrutiva crônica. Por quê? Porque fumou 30 anos, 40 anos, é a senhora do interior, é o jovem do interior. E isso faz com que, epidemiologicamente, eu saiba qual é a causa. E isso serve para quê? Para quando chegar no período do Covid, eu saber quantos idosos tem em Itaipu. Perfil epidemiológico. Pelo IBGE, tenho 300 idosos. Então, aí eu sei quantas doses de vacina eu vou mandar para o município de Itaipu na faixa etária de 80 anos. A causa meningite, investigação. Não, folha. Sabe por quê? O que é que eu fazia? Eu acessava o sistema, já fazia online. Mas acontece que algumas vezes, como eu sei que o sistema é falho, alguns colegas chegaram no final do curso assim, mas eu não faltei na sua aula. E tá aí tantas faltas, né? E para eu saber que realmente você não tinha faltado ou tinha faltado, eu pego a lista e no final do curso eu tenho toda a relação de que realmente assinou. Você colocou? Coloque, que aí eu vejo na secretaria. Estamos na hora já, é? Não, tudo bem. Tá? Então, pessoal, é por isso que a gente fica muitas vezes falando, mas por que a vacina chegou tantas doses para tal faixa etária, por que não chegou? Isso está muito relacionado com o perfil epidemiológico. Tá? Sim. Tá? Então, o que acontece? Essa vertente epidemiológica é mostrar que, a depender da condição, você vai começar num período pré-patológico, ou pré-patogênesis, você pode evoluir. Pessoal, perceba o seguinte, nesse quadro de período pré-patogênesis, perceba que ele pode ter um aumento, ou seja, ele sair do período pré-patogênesis para um período pré-patológico, ou ele sai do período pré-patogênico, aqui ele já tem a doença, mas não tem sintoma, não é assim? Ele pode sair da doença sem sintoma direto para a cura. Ou ele pode sair de uma doença sem sintomas para um período que agora tem sintomas, e daqui do período que tem sintomas, ele pode vir para a cura, ou ele pode vir para a morte e invalidez. Consegue compreender essa dinâmica? Vamos lá. Quando a gente fala de período pré-patogênese, eu estou dizendo que a pessoa tem a patologia, mas não sente sintomas, não é isso? Pronto. Fez um exame de sangue, descobriu que tem hepatite B. Período pré-patogênesis. Descobri que tem hepatite B, mas não tenho nenhum sintoma. Começou o tratamento. Posso evoluir? Tem hepatite B. Não sabia. Tem sintoma. Descobri. Essa hepatite B pode ser patogênica, ou seja, aqui eu tenho patologia, eu não sinto agora uma da hepatite. Fadiga, cansaço, dor. E aí, agora eu tenho sintoma de uma doença que já tinha, porém não tinha sintoma. Então, dessas doenças que já tinha sintomas, eu posso evoluir para a patologia com sintomas e eu posso vir ter a morte ou, inclusive, a invalidez ou ter a cura. Então, eu posso vir da doença sem sintoma direto para a cura, ou eu posso passar da doença sem sintoma para a doença com sintoma, para a invalidez, para a morte ou para a cura. Sim, até a morte. Até a morte. É por isso, eu falei para vocês em relação ao paciente com câncer terminal? Não, né?
Eu sempre vou comentar com vocês, sempre vou perguntar, eu falei, porque como são várias turmas, às vezes eu esqueço em que turma eu falei. Vocês já ouviram paciente em câncer terminal que ele tem muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Você faz morfina e ele não passa. Vocês, inclusive, podem ser um técnico de enfermagem. Assinou a lista? Assina logo. O que acontece? Você pode ser chamado e dar dinheiro, viu? Tem famílias que elas, às vezes, contratam um técnico de enfermagem para ir administrar a medicação no paciente acamado. Né? Inclusive, às vezes, fazer curativo de cirurgia crônica. Tem alguns curativos que é específico do enfermeiro, mas a depender do grau de curativo, o técnico pode fazer. E geralmente se cobra entre 50 a 100 reais por curativo. E aí o técnico vai na casa do paciente fazer esse curativo. Aproveitar um dia de folga do plantão e vai fazer o dinheiro extra. Né? Então, o que acontece? O paciente com câncer terminal, que ele tem muita dor, infelizmente as pessoas não têm conhecimento, ou muitas das vezes o SUS não vai estar disponível para fazer esse tipo de procedimento, mas existe um procedimento que se utiliza bloqueio do sistema nervoso. O que é isso? Por que a pessoa tem dor? Porque existe impulso nervoso. Impulso nervoso, fibra muscular, e isso dói. Né? Então, quando tem família que tem uma expertise maior, um conhecimento maior, tenta buscar no serviço de saúde, né? E o que acontece? Se faz um procedimento chamado bloqueio de estímulo nervoso. Não, beta-bloqueador está relacionado à doença cardíaca. Esse aí é um beta-bloqueador no sentido de você fazer contração arterial. Isso funciona muito em relação a pacientes cardiopatas que estão com insuficiência cardíaca. Você faz o beta-bloqueador para ele segurar a contração, a força do sangue, e depois ele relaxa e o sangue volta a fluir. Esse é o beta-bloqueador. Esse bloqueio de estímulo nervoso, o que acontece? O cirurgião, ele vai na raiz nervosa, onde tem o estímulo da dor no câncer, e ele bloqueia aquele nervo. É como se fosse uma cauterização. Ele corta e cauteriza. E aí o paciente vai morrer sem dor. A depender do sofrimento, algumas pessoas conseguem eliminar judicial para fazer o Estado pagar esse procedimento. Que é um procedimento não difícil. Né? Porém que não é prático, no sentido de que as pessoas não procuram muito. Né? Mas principalmente para paciente com câncer terminal que tem muita dor, é o procedimento que deve ser utilizado. Bloqueio do sistema nervoso para ele não sentir dor. Ele vai morrer, infelizmente, mas sem dor. Então, vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho para a gente concluir. Ah, não, tem 15 para as 4 ainda. Então, vamos lá. Em relação ao agente etiológico, suscetível e meio ambiente. Relação entre agente e suscetível, desenvolvimento da doença. O que seria, por exemplo, nesse aspecto, agente etiológico, suscetível e meio ambiente? É o que nós chamamos de triada ecológica. O que é a triada ecológica? A triada ecológica, a gente vai ter que ter um agente etiológico, né? Por exemplo, um barbeiro. Suscetível é o ser humano, que vai ser o hospedeiro. E, por exemplo, o meio ambiente é onde vai se encontrar o barbeiro. Onde é que a gente encontra principalmente o barbeiro? Casa de Itália. Né? Então, nós vamos ter a triada ecológica. Ambiente, que proporciona desenvolvimento do agente etiológico. Suscetível, o ser humano, que é o hospedeiro, que é o hóspede, na verdade, o hospedeiro. Né? E o meio ambiente, que é o espaço onde está, o agente etiológico. Relação entre agente etiológico e suscetível, desenvolvimento da doença, isso é muito tranquilo, muito claro. O que é que leva, por exemplo, à triada ecológica em relação à história natural da doença? Fatores socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais,
fatores psicológicos, mais uma vez, e fatores ambientais comuns, raros e catastróficos, ou catástrofes. Né? São ambientes relacionados à triada ecológica. E aí nós falamos sobre essa interação da triada ecológica, né, entre o hospedeiro, agente e ambiente ou meio ambiente. E nós falamos que essa interação em relação à saúde ótima, nós dizemos que o ser humano ele consegue tranquilamente conviver com a triada ecológica. O ser humano ele consegue tranquilamente viver num ambiente, por exemplo, onde tem a casa de taipa e onde tem a barbeiro, desde que o barbeiro não atinja. Né? Então, nós falamos que, nesse período, nós vamos falar sobre um período pré-patogênico. Ou seja, existe a probabilidade de infecção e existe a probabilidade dessa infecção, por exemplo, ser assintomática. Porque quantos de nossos avós não viveram numa casa de taipa no interior? Quantos de nossos avós tiveram doença de Chagas e só descobriram na evolução da patologia? Né? Hoje, claro, as pessoas chegam e dizem com mais tranquilidade: ah, eu tenho doença de Chagas, né? Já descobri. Né? Então, o que acontece é que na triada ecológica, nesse primeiro momento da saúde ótima, a gente vai ter um período pré-patogênico, principalmente. E aí nós vamos ter a produção desses estímulos que vai estar relacionados justamente com a saúde no aspecto subótimo. O que é um subótimo? É quando já passo para a fase pré-patogênese ou pré-patológica. Quer dizer com isso, doença ou incapacidade começa a surgir no período subclínico. Não confunda período subclínico com período pré-patogênese. O período subclínico, você já começa a entrar no horizonte de período patogênese, ou seja, você já tem a patologia instalada. Você está numa fase de descoberta do agente etiológico. Você já tem a doença e no período subclínico você vai descobrir a causa de tal doença. A gente sabe, por exemplo, que, como a colega falou em relação à meningite, a gente sabe que o paciente pode ter meningite bacteriana e meningite viral. Né? Então, o paciente está com meningite, com sintoma de meningite, precisa fazer teste para descobrir qual é a causa, se é uma bactéria ou se é viral, até por questão de tratamento. E aí nós passamos para o próximo horizonte, que é, se na ausência de incapacidade declarada, pode-se inclusive chegar à morte, ou com uma incapacidade instalada, o paciente pode evoluir para próximo da morte, inclusive a morte. Lembrando que se eu fizer a seguinte pergunta: é comum um paciente evoluir do período... Não, vamos lá. Responda verdadeiro ou falso. De acordo com a triada ecológica, a morte ela vai fazer parte do período pré-patogênese. Falso. É correto afirmar que o período subclínico, ou que o momento subclínico faz parte do período pré-patogênese. Hã? Porque no pré, ele está sintomático. E no subclínico, ele tem a doença, mas ele está no período de evolução da doença. Perfeito. Perfeitamente correta. Vamos lá. Vamos tentar explicar de novo. Explica, por favor, esse seu conceito. Gostei disso aí. Essa correlação que você fez. Sim. Ou seja, hã?
Não. Qual foi a sua dúvida? Qual foi a sua dúvida? Sim. Não. Subclínico, ele já tem a doença, ele está sintomático, que é um período patogênese, só que ele está descobrindo a causa desse sintoma, da doença. Então, subclínico é o período onde você está buscando a confirmação do agente infeccioso. Quando eu falo no período clínico, eu já tenho o diagnóstico. Então, no período patogênico, ele tem a doença, meningites. Com subclínico, eu estou tentando descobrir qual é a causa da meningite. Tá? Então, subclínico eu vou entender como uma pesquisa, do motivo pelo qual ele está chegando, pelo qual ele tem a doença, que é a meningite. Isso. Quando eu chego no período patogênico clínico, aí ele está com a doença, eu já sei qual é a causa da meningite, da doença. É bacteriana ou é viral. Então, subclínico, eu estou no período de descoberta da causa da patologia. Que já tem sintoma. Isso. Consigo compreender? Pessoal aqui do lado. Pergunta de prova, gente. Peraí, pessoal, licença. Como é? Sim, sim. Pessoal, a Cora fez uma pergunta interessante. Seus slides geralmente são assim, para a gente pensar mais do que ler? Sim. Por quê? Eu falei com o pessoal da turma da noite e eu vou ser bem tranquilo com vocês, sincero. Terminei saúde coletiva 1 com a turma da noite. Só reprovaram 2 pessoas porque não vieram fazer a prova. No recuperatório, eu aprovei todo mundo sem condição de passar. Por quê? As pessoas não estão pensando. E nós estamos trabalhando com pessoas. Ah, professor, mas no meu dia a dia, na técnica de enfermagem, é que eu vou utilizar para isso? É vida, é para a vida. E você não vai simplesmente pensar que você vai pegar uma agulha com medicamento e administrar. Você tem que pensar. Por que é que eu vou administrar 3 ml, por exemplo, de morfina no paciente? Imagine que eu vou prescrever e na correria, quando estava prescrevendo, chegou um paciente infartado. E na hora que eu comecei a conhecer, eu coloquei morfina, uma ampola, e coloquei endovenoso, esqueci de complementar embaixo quantos ml você ia fazer. Se você é um técnico e você sempre administrou a morfina em vários plantões, você vai dizer, epa, peraí. O médico passou aqui morfina, mas não especificou quantos ml. E quanto eu vou fazer? Se você não se questionar, se você não pensar, você vai fazer a morfina no paciente de 1 ml e você vai rebaixar o paciente que pode morrer. Então, eu tenho que perceber que o meu outro profissional sempre fez morfina, uma ampola, traço, endovenoso. E embaixo ele colocou 1 ml mais 9 ml de água destilada. Ponto. Fazer 3 ml. Como assim? Eu preciso me perguntar, preciso questionar, é por isso que eu preciso que vocês entendam o contexto de patologia, porque isso vai ser aplicável na vida de vocês em relação a medicamento também. Como é que eu vou fazer? Se eu sei que uma ampola de morfina, ela tem 1 ml. Ah, mas não tenho que saber isso não. Tem. Tem porque se você souber, você não vai administrar a medicação errada. Você vai, inclusive, quarta-feira passada, na correria, o que eu fiz? Omeprazol, 20 miligramas, endovenoso, diluente próprio. O técnico veio e disse assim para mim, 20 miligramas mesmo? Eita, desculpa. São 40 miligramas. Mas sabe qual foi a expertise dele? Porque não existe ampola de 20 miligramas. E aí ele pensou, ele pode ter pensado, poxa, ele colocou aqui 20 miligramas, então deveriam ser 2 ampolas para dar 40 miligramas. Ele falou, realmente é 20 miligramas? Eu falei, não, desculpa, 20 miligramas é comprimido. São 40 miligramas. Ele não disse assim, ó, não tem não ampola de 40 miligramas, de 20.
Mas ele foi esperto assim, realmente é 20? Porque na prática dele diária, ele sempre vê 40 miligramas. Falei, não, aqui é 40, de fato. Ele poderia ter pensado, são 2 ampolas, mas não existe ampola de 20 para fazer 2 de 40. Fazer 2 a 40. Então, o que acontece? Se de repente você não pensa num contexto e você de repente vai fazer a morfina, como eu estava dando o exemplo. Ah, mas por que eu vou ver? Olhe, leiam a descrição da prescrição, interprete o que o médico quer dizer. Porque muitas vezes ele está dizendo lá endovenoso e não explica. E você vai perguntar, é no soro ou é direto? Porque se o personal colocar lá morfina 1 ml traço endovenoso e colocar embaixo SF, solução fisiológica 0,9%, você vai dizer, eu vou botar morfina no soro. Para que esse paciente venha passar essa dor, que essa medicação venha fazer efeito, vai demorar. Esse paciente está gritando de dor. Mas se ele botar 1 ml no soro, pode ser uma morfina de manutenção, vai dar certo. Mas se ele colocou lá endovenoso, não especificou que tinha um soro embaixo, e ele pegar uma morfina, ele vai dizer assim, farmácia, a farmácia vai pegar a prescrição, vai dizer, vai ver lá, morfina, uma ampola. A farmácia vai pegar a morfina, uma ampola, botar em cima da fichinha do paciente e dar para você, técnico, administrar a medicação. E se você não percebeu, se você não presta atenção, você é o técnico de enfermagem que só pega o que o médico prescreveu. Tá. Paciente. Sem saber por que você está fazendo aquilo, vai chegar um momento que na corrida do pronto-socorro, a gente está lá com o paciente gritando de dor, com o paciente na ala vermelha, paciente para entubar, paciente chegando convulsionando, e não dá tempo a fazer as comunicações. Você tem que ter a expertise de saber, de perceber que todos os dias você faz aquela medicação, você tem que entender por que eu faço 3 ml de morfina. Então, na prescrição, você vai ter lá 1 ml de morfina, mais 9 ml de água destilada. Quanto é que faz a medicação aí? 10 ml, não é? 1 ml de morfina, mais 10 de água destilada, somam-se 10 ml. Esse 10 ml eu faço em 3 pacientes. O que acontece? Vai lá colocar, ponto, fazer 3 ml. Então, eu não vou fazer, como é que eu vou fazer 3 ml se uma ampola só vem 3? Imagine se você não raciocinar que uma ampola de morfina tem 1 ml e o médico botou lá fazer 3. Se tu pegar 3 ampolas e fazer 3 ml, o paciente vai rebaixar e ele morre. Então, eu tenho que entender que uma ampola de morfina tem 1 ml e ele botou lá, ele colocou 1 ml fazer 3. Doutor, e só que você colocou 1 ml fazer 3. É fazer o quê? 3 ampolas de morfina? Eita, não, desculpe. Foi na correria, eu esqueci de colocar aqui a água destilada. Então, você percebeu que no dia a dia você faz tanto morfina que você percebe a técnica e você começa não é questionar, a perguntar se é isso mesmo. Repito. Vai acabar não, falta meia hora ainda. 4h30. Não. Vamos lá. Então, o que acontece? Não, vocês podem ir, gente. Não, é 4h30. É 4h30. Vocês estão com... Licença. Não, porque eu tenho um compromisso com a instituição. Deixa eu fazer. E eu penso que eu tenho um compromisso com vocês também. Mas se vocês não quiserem, não tem problema. Gente, é só licença. Gente, se eu der uma... É por isso que eu falo que, às vezes, eu me sinto bobo da corte, porque eu sou um dos poucos que chego no horário e saio no horário. A maioria eu percebo que larga cedo, mas não tem problema não, pessoal, em relação ao horário. Para mim é muito tranquilo. Só confirmar com o Elton. Mas podem sair, viu? Fica à vontade. Não. O que ele falou para mim, inclusive. Professor, e a chamada? Até às 16h20 é quando dá intervalo. Então, a aula são até 4h30. Se eu não dou intervalo, saía com 10 minutos de intervalo. Se eu não dou 10 minutos de intervalo, é até 4h20.
Não. Vocês que estão acostumados a sair cedo, é diferente. Então vamos lá. Mas podem sair quem quiser ficar à vontade. Então, o que acontece? Em relação ao aspecto... Tranquilo. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou concluir a aula hoje por aqui, porque a gente está falando sobre os fatores psicológicos também, né? E isso, às vezes, nos desmotiva. Eu quando estava estudando, presencial principalmente, quando o professor dizia assim, vou chegar atrasado, eu ficava doido, porque eu queria que ele desse a aula que, de fato, compete à grade. Até porque eu estou pagando, não quero estudar. E, assim, isso me preocupa porque são pessoas que provavelmente, eu acho, que eu vou encontrar no hospital. Eu aprendi quando fazia administração, logo no início, quando eu comecei a cursar no nível superior, o professor de administração ele dizia assim, aproveitem 2 ambientes, onde você sai e a própria instituição que você está estudando, porque é ali que você pode ser bem visto ou mal visto no mercado de trabalho. É por isso que a gente diz, quando eu saio de casa, até brincar com a minha mãe, eu me preocupo em colocar a melhor cueca. Porque se de repente eu me acidentar e chegar no hospital, eu não vou chegar com a cueca rasgada. É sério. Né? E vão dizer assim, oxe, o professor chegou aqui todo estrupiado. Né? Essa é uma situação. E sabe qual é a outra? É o ambiente escolar. Sabe por quê? Porque é aqui que saem indicações ou ausência de indicação. Quem de vocês gosta de fazer trabalho com quem não gosta de fazer trabalho? Eu não gosto. Já saí de vários grupos de trabalho na faculdade porque eu não faço com quem é preguiçoso. Então, muitas vezes o que acontece? Chega A, B ou C para ir para o hospital regional. É muito tranquilo isso, gente. Se foi um aluno que eu vi que não sabia de nada, que não prestava atenção, e me chamar e dizer, Nélito, tu deu aluno de Santa Bárbara, não foi teu. Fulano tá para entrevista aqui para... Nem importa que não sabe de nada. Essa é a realidade da vida. A gente muitas vezes consegue entrar em algum canto por indicação de um, por indicação de outro. Mas se for entrar por competência, você pode dar de cara com uma pessoa que um dia passou na sua vida. E eu posso dizer, isso aqui na faculdade, menino, só colava. Não prestava atenção em nada. E isso é assim. Então, aqui, vocês estão falando do curso técnico de enfermagem. Quando você chegar no curso de enfermagem, vai ser com os professores da enfermagem. Lembre-se que vocês vão sempre passar. Esse mundo é bem redondo. Aí vocês vão passar por pessoas que passaram na sua vida no momento que vocês foram admitidos para um trabalho. Então, gente, tenha muito cuidado em relação a comportamento e interesse em estudar. Porque a gente conhece perfil de alunos. E eu sou muito tranquilo com vocês. Como eu estava dizendo, na turma da noite de saúde coletiva, eu aprovei 10 pessoas com incapacidade de aprovar. Por que você fez isso? Porque eu sabia que não ia passar. Eu sabia que eu ia pegar novamente a turma, e são pessoas que não estudam. Eu fazia uma pergunta, por exemplo, mostrava aqui um período pré-patogênico, e eu dizia, a pessoa está sentindo dor, período patogênico ou vai patogênico? Hã? E o que é isso? Na recuperatória que eu fiz com eles, 10 pessoas, eu fiz um semicírculo aqui. Coloquei 5, pedi para sair, e coloquei 5 aqui. 3 temas. Noções de imunologia, técnica de transporte de vacina e técnica de administração de imuno. E eu falei, 3 temas, escolha um. Ah, só escolhi técnica de transporte. Você tem 10 minutos. Pega o slide no seu celular, leia e escreva o que você quiser. A pessoa escreveu. Quando terminou, eu disse, lê o que você escreveu? Lê o resumo. O que você entendeu sobre isso? Nada. Você pegou o que você quis, você escreveu o que você quis, e você não sabe o que você escreveu, não lembra? Aí eu falei, fala o que você entendeu sobre o tema. Nada. E a pessoa apresentou o seminário, leu, o que eu digo, seminário não é você ler slide, é você entender o que está dizendo. Eu falei, faz o seguinte, levanta 5, depois entrou mais 5, olha, levanta os 10,
pode ir, passou com média 6. Agora, a próxima turma que eu pegar dessa turma aqui, em outra disciplina, eu reprovo 50% ou mais, porque não vai dar certo. Vocês vão ser, infelizmente, péssimos profissionais. Pessoa, mas eu trabalho. Eu trabalho também. Eu estudo, eu estou fazendo 8 provas essa semana e a outra. Eu dou aula aqui à tarde, eu dou aula aqui à noite. Eu dou curso no grau técnico, eu advogo, chego em casa para fazer processo judicial, fazer defesa judicial, recorrer ao tribunal, eu que cozinho na minha casa, eu que limpo a minha casa, eu que dou banho nos meus cachorros, isso é comprometimento. Então, quando você quer, você faz. Pessoal, boa tarde, estão liberados. Pessoal de casa, tranquilo. Põe, por favor, o nome no chat. Nome completo, por favor, no chat. Ai, Jesus. Tranquilo, professor. Boa aula, viu?